Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5 do Instituto Bíblico Beth-Lehem. Acabamos de ver uma história horrível, né, de massacre, quando os protestantes da Inglaterra tomaram uma região da Irlanda e mataram 98% dos sacerdotes católicos. Bom, agora vai começar uma mudança na Inglaterra. E antes até de contar essa história para vocês, na página 34, antes de iniciar a leitura, eu quero que vocês lembrem de uma história que ocorreu há cerca de 100 anos desse período que nós estamos estudando. Nós estamos estudando 1660, próximo de 100 anos antes, quando foi fundado o protestantismo na Inglaterra. Como é que foi? O rei Henrique VIII era casado com a católica da Espanha, ele resolveu se divorciar dela para conseguir um filho com uma outra mulher, o Papa não autorizou, ele fundou uma igreja, a Igreja Protestante Anglicana, elegeu os bispos, tomou tudo que era da Igreja Católica, elegeu os bispos e fez um questionamento: eu posso ou não posso me casar de novo? Aí todo mundo, claro, você tem esse direito, apoiaram ele, pronto, ele se casou de novo e assim iniciou o protestantismo. Até que esse homem morreu, ele não teve filhos, né? Teve filhas, e o que aconteceu? Os filhos foram morrendo, só sobrou a filha daquela católica, a filha chamada Maria. E ela também perdeu o direito ao trono. O rei chegou a tirar dela o direito de herdeira do trono, por ela ser filha de uma católica e estar sendo criada como católica, né? Só que como morreu todo mundo, os ingleses falaram: chama a menina mesmo, chama Maria, colocaram ela no trono. Aquela Maria, ela perseguiu os protestantes, porque ela tinha uma ira dos protestantes, porque os protestantes tinham matado os católicos e a própria mãe dela foi dispensada, né, pelo rei por ser católica. Então ela reimplantou o catolicismo na Inglaterra e perseguiu e matou muito protestante. Bom, vai acontecer algo parecido, não tanto quanto, né? Mas lembre-se que os protestantes tinham matado o rei da Inglaterra, né? Carlos I. Ele foi morto pelos protestantes, que eles tomaram o poder. Bom, aí passou o tempo, okay? E acabou que sobreviveu só um filho de Carlos I, exatamente o homem chamado Carlos II. Então esse homem agora ele vai para o trono. E claro que ele tem na memória que o pai dele foi morto pelos protestantes. Olha que história horrível da gente contar, né? Então ele tem, claro, uma revolta com os protestantes, ok? Então ele vai se tornar rei Como morre todos, o povo também fala: não, tem que ser o filho do rei. O rei foi morto, tudo bem, mas tem que ser Carlos II, né? Então esse homem, ele já vai ser mais próximo do catolicismo, ok? Porque ele não gostava do protestantismo e, como católico, ele vai criar problema para protestantes e também para anabatistas, tá bom? Bom, o comentário diz: durante o governo de Carlos II, 1660 a 1685, foram proibidos os cultos que divergissem da liturgia da igreja oficial. Eles falam assim: não, nós proibimos não, nós só criamos um controle. Mas qual era o controle, irmãos? Uma das leis dizia que numa igreja que não fosse a igreja anglicana ou a igreja protestante puritana, tá bom? Uma igreja não reconhecida, as igrejas anabatistas, tá bom? Eles não podem se reunir em número maior a 4 pessoas. Qual a igreja queria viver assim, né? Ou seja, os cristãos anabatistas tiveram que começar a fazer culto nos lares, só com 4 pessoas. Mas as igrejas não podiam se reunir mais, tá bom? Então, eram leis que, claro, ela tinha a finalidade de acabar com as igrejas anabatistas. O comentário prossegue: ocorreu um período de perseguição aos anabatistas, aos batistas e a outros. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu tenho explicado a vocês que o nome anabatista e batista, ele vai se confundir na história. Todas aquelas igrejas anabatistas
elas com a história elas vão começar a serem chamadas de batistas. Por quê? Porque elas não gostavam de serem chamadas de anabatistas, né? Rebatizadoras. Só que elas foram chamadas por tanto tempo na história que eu considero até que isso se tornou uma identificação delas. Tá bom? As igrejas rebatizadoras, para ficar bem claro, igrejas que não aceitavam o batismo católico. Até o nome batista, ele não fica tão claro que é uma rejeição a outro tipo de batismo. Mas então o nome rebatizadores, ele mostra que é uma rejeição a algum tipo de batismo. A pessoa teve um batismo que está dizendo que é inválido e agora ele vai receber o batismo verdadeiro. Então, por isso eu gosto desse nome. Eu acho que ele identifica bem essas igrejas. Ok? Bom, o comentário prossegue. Nesse período, os termos anabatistas e batistas eram usados para descrever grupos que não aceitavam o batismo infantil. O termo batista era mais restrito aos discípulos de Hels, aquele inglês que saiu da igreja protestante, né, foi conhecer os anabatistas na Holanda, mas não ficou com eles, retornou para a Inglaterra e fundou a Igreja Batista. Isso, os livros de história dos batistas contam a história de Hels como a origem dos batistas modernos, ok? E prossegue. Onde haverá uma divisão em 1615, né, onde ocorreu uma divisão em 1615, em que surgem as igrejas batistas gerais, que se mantêm como discípulos de Hels, defendendo o livre-arbítrio, que ele aprendeu com os anabatistas, né? E os batistas protestantes, que decidiram voltar ao sistema protestante, negando a doutrina do livre-arbítrio. A confissão de fé dessa igreja batista protestante, ela segue aquela mesma confissão de fé de Westminster. Ela vai dizer que os anjos que pecaram fizeram isso porque Deus predestinou eles. Ou seja, não é uma confissão de fé de igreja cristã. Tá bom?